Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Que bom podermos estar aqui e compartilharmos a palavra do Senhor. Essa é uma responsabilidade muitíssimo grande. Eu queria continuar enfatizando uma palavra que a gente... Vou ser bem sincero, eu não lembro nem se eu ministrei ela aqui já. À medida que eu for falando, eu acho que no culto de meio de semana, sim. Lembrando que nós temos o nosso culto sobrenatural toda quinta-feira. Foi falado aqui? Toda quinta-feira, você que está chegando agora, culto sobrenatural. Amém? Mateus 16, deixa eu achar aqui. Vamos lá. A gente consegue projetar aqui atrás? Muito bom. Vamos lá de novo. Eu vou ser sucinto ou mais objetivo possível, porque preciso chegar lá em João 13. Então vamos lá. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem... Não, vamos no versículo 13. Obrigado. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, perguntou a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: tu também és, ou bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o que é a igreja. Amém? Sobre o que é a igreja. A igreja tem as chaves do reino, chaves essas cujas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas para a gente entender o que é a igreja, a gente precisa entender a identidade da igreja, para saber como podemos viver realidade de igreja em dias em que as pessoas se perderam na identidade e logo perderam os seus valores. Quem está comigo? Então você que está chegando agora no nosso meio precisa entender. Quem está no nosso tempo, nosso meio há mais tempo também precisa entender. Todos nós precisamos entender. Amém? A pergunta que Jesus faz para os discípulos é: quem dizem os homens que eu sou? A ideia aqui de Jesus não era sobre os homens distante deles dizerem para ele quem ele era, ou dizerem para os discípulos quem ele era. A ideia, através dessa pergunta, era se aproximar dos discípulos com essa conversa, ou ter essa conversa com os discípulos, porque importante para ele era que os discípulos dissessem para ele quem de fato ele era. Ele queria saber se os discípulos sabiam quem ele era. Quem está comigo até aqui? Então ele diz: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles mencionam talvez um dos profetas. Já falei isso aqui muitas vezes. É o texto áureo, é o texto principal que a gente usa para falar de identidade. E nesse contexto eles estavam na terra, no lugar conhecido como as portas do inferno. Um lugar esse, que quem já foi sabe, que é um lugar de alta densidade demoníaca, de alta operação de demônios. De altares a demônios, de altares a deuses desconhecidos, de altares de idolatria, Cesareia de Filipe. E nessa região também haviam nascentes de águas. Então havia um contraste, havia então realmente uma colisão espiritual ali. Um lugar de alto paganismo, mas um lugar também de revelação, um lugar também de movimento de águas, movimento de nascentes, representando e apontando aquilo que o Senhor Jesus queria mostrar e ensinar para eles. Então a primeira lição que a gente precisa entender é que momentos de trevas na nossa vida estão apontando para novos tempos. Se você está passando por tempos de escuridão, você precisa entender, firmar o teu coração em tudo que Ele está te ensinando, porque
locais, geografias, e no caso na nossa vida, momentos, circunstâncias escuras, se ouvimos o Senhor e nos movimentamos segundo a vontade dEle, são estações de recomeço muito mais poderosa. Quem está comigo até aí? Então ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Bota lá para nós. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí tem aquilo que vocês têm nos ouvido falar. Jesus diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Então a identidade, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Então a identidade de Cristo é revelada no Pai, ou melhor, a revelação do Pai chega através da revelação do Cristo. Então, a revelação de Cristo traz clareza para nós de quem é o Pai. Então, como conhecer a Deus? Conhecendo a Cristo, porque Jesus sempre, em diversos momentos, disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso me relacionar com Cristo. Então, a revelação de quem o Pai é, está na revelação de quem Cristo é. Então ele diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aliás, ele diz primeiro, né? Essa vem depois. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a revelação do Pai está no Cristo. Amém? E a revelação nossa, pessoal, da nossa identidade, está na revelação de quem Cristo é. Porque aí Cristo diz para Pedro: isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. A isto respondeu Jesus: e tu és Pedro, e sobre a pedra dessa revelação, que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então nós temos revelação de quem é o Pai no Filho, revelação de quem é Pedro na revelação do Filho, e a revelação da igreja. Então 4 níveis de revelação. Você pode repetir comigo? 4 níveis de revelação. Não foi carne nem sangue que te revelou. Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro nível de revelação, revelação do Pai. Segundo nível de revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo nível de revelação, tu és o Cristo. Terceiro nível de revelação, a isto respondeu Jesus: e tu não és mais Simão Bar, filho de Jonas, agora tu recebes revelação de que tu és Pedro, um pedaço de pedra tirado da rocha. Isso no original grego, Petros. Terceiro nível de revelação. E quarto nível de revelação, sobre a pedra da revelação que você teve. No segundo nível de revelação, que eu sou o Cristo, eu te digo, no terceiro nível de revelação, Pedro, que o quarto nível de revelação é que a minha igreja está sendo estabelecida, ou eu vou estabelecer, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. 4 níveis de revelação: revelação de quem é o Pai, revelação de quem é o Filho, revelação de quem é Pedro e revelação de quem é a igreja, e do que é a igreja, da identidade, da missão da igreja. Quem está comigo aí? Por que nós estamos falando isso? Vamos avançar. Porque ele continua dizendo, agora sim, pode avançar? Pode avançar? Volta. Isso aí. E sobre esta pedra edificarei. Quem vai edificar? Quem vai edificar? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nesses dias, presta muita atenção nisso. Que todo o fermento, que toda a nossa ajuda para edificar algo, seja trocada pela convicção que se o Senhor não edificar a casa, nós vamos trabalhar em vão. Se o Senhor guardar a cidade, nós vamos vigiar em vão. Pastor, eu não tenho que guardar a cidade. Uma vez eu estava, muitos anos, discutindo com um amigo sobre ter ou não seguro no carro. Ele falou: eu não boto porque os anjos guardam. Eu digo: não, eu boto, essa é só a minha parte. Mas se o Senhor não guardar o seguro... Então que nesses dias possamos tirar todo o fermento. Nesses dias o Senhor está nos levando para um lugar para que nos esvaziemos. Para que se o Senhor não edificar, nós vamos trabalhar em vão. Porque se o Senhor não guardar, nós vamos tentar guardar em vão. E uso esse texto, é o Salmo 127, que diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, se for só para comer o pão de dores, porque seus amados Deus dá enquanto eles dormem ou enquanto descansam. A palavra dormir aí é descansar, é aguardar no Senhor. Quem está comigo aí? Então ele diz: sobre esta pedra eu vou edificar. Fala de tempo futuro, da ideia de que eu estou edificando e vou continuar edificando.
da ideia de continuidade. Então eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevaleceram ontem, não prevaleceram hoje, não prevalecerão amanhã. Quem está comigo até aí? Pastor, as portas do inferno não prevalecerão contra o Mevan, não, contra a igreja. E o que é o Mevan nesse contexto? É parte do corpo de Cristo. É um membro do corpo de Cristo. É um membro, uma igreja, membro, ou um membro da igreja. Então, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer contra as instituições que fazem parte da realidade da igreja. Quem está comigo até aí? Porque a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Amém? Vamos avançar. A minha igreja, a igreja é dele, ele é quem edifica, e é para a vontade dele mesmo. Está comigo até aí? Eu vou passar aqui, já passei por isso, então deixa eu passar um pouco mais rápido. Agora, como ele faz isso? E eu já mencionei isso aqui. Jesus respondendo disse, versículo 17: Bem-aventurado, 17. Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, eu não lembro se eu já preguei isso aqui domingo, os últimos domingos. Isso aqui já preguei domingo aqui várias vezes, mas nos últimos domingos, 2 ou 3, sim ou não? Só na quinta, né? Então vamos lá, ele diz: porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ele diz: disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. És tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus está... peraí. Isso. E também te digo que tu és Pedro. Então ele muda, ou ele revela a identidade de Pedro aqui. Ele diz, em outras palavras, tu não és mais Simão, filho de Jonas, agora tu és Pedro. A isto é a tradução que eu mais gosto. A isto respondeu Jesus. É como se ele estivesse dizendo, e de fato ele disse: tu não és mais Simão, tu és Pedro. Tu não tens mais o nome e uma função a partir do nome que o teu pai te deu num registro. Tu és Pedro. Tu tens uma identidade eterna, e a partir dessa identidade tu vais viver a partir de hoje. Então é o que a gente fala, a igreja ela é composta de ex-simãos. O que são ex-simãos? São homens e mulheres que um dia, sei lá, cheirava cocaína, sei lá, dado a remédios depressivos, sei lá, só um trabalhador normal, que não tinha vício nenhum, sei lá, sambista, sei lá, adúltero, sei lá, viciado em jogo. Então a igreja é composta de ex-simãos. Tem lugar que nós vamos que tudo é em função do testemunho, né? Tudo é em função do ex. Os anos passam e tudo que se absorve, ou tudo que se ensina, ou tudo que se ministra, tem a ver com o que se foi, né? É rotina em determinados lugares, é comum em determinados lugares. Quinta-feira, o culto, aí o testemunho do ex isso. Aí na outra quinta-feira, o testemunho do ex aquilo. E nunca se proclama exatamente o que o Senhor está falando naqueles dias. Então, é errado os testemunhos? Não, eles são bons, mas nós não podemos viver bombeando a igreja em função dos testemunhos. Eles têm o seu lugar. Eles têm o seu lugar, mas a igreja ela precisa viver de revelação. E era o que o Senhor está fazendo aqui com Pedro. Ele está revelando, a revelação é fresca. Tu não és mais Simão Bar-Jonas, tu és Pedro. E é o que o Senhor deseja fazer nesses dias. Ele deseja trazer revelação fresca do Logos, rema do Logos, para mim e para a tua vida. O que está escrito, ele vai fazer saltar. Eu vi um amigo querido falando sobre revelação. Porque muitos de nós não temos revelação na palavra? Porque nadamos no superficial da palavra. Lemos a palavra de forma superficial, passamos os olhos de forma superficial. Mas o Senhor nesses dias está dizendo para nós: mergulhe naquilo que você agiu de forma artificial e comum até hoje.
E obrigado pelo seu amém. Porque num determinado momento, o que acontece? Aquilo se abre diante de você e você mergulha fundo quando você menos espera. As revelações mais poderosas de Deus chegam a nós em textos que nós mais conhecemos, sim ou não? Às vezes você passa os olhos num versículo e você fala, cara, que bênção. Mas às vezes você passa a 20ª vez em um mês os olhos no versículo, de repente você afunda neles. Isso é revelação. É quando você examina e reexamina até que Deus te dá de prêmio cair dentro daquela realidade e Ele diz, agora desfrute, agora mergulhe, agora vá mais profundo e viva disso. Quem está comigo nessa noite? Então Ele está exatamente fazendo isso com Pedro. Tu não és mais Simão, filho de Jonas. Agora tu tens uma realidade. Tu és Petrus, um pedaço de pedra tirado da rocha maior. Nesses dias Deus quer abrir os nossos olhos para que entendamos qual é a nossa identidade nele. Nesses dias o Senhor vai mexer com as nossas zonas de conforto para que entendamos nossa identidade nele. Isso quer dizer que algumas atividades que fazemos, algum tipo de vida que vivemos, o Senhor nesses dias vai mexer com tudo, para nos trazer revelação de quem de fato somos, revelação que ainda não nos foi trazida de forma profunda. Ele está mexendo em algumas coisas para trazer. E eu ouso te dizer que algumas rotinas na sua vida Ele vai mudar. Que algumas coisas que você... Quem deu glória a Deus, esse glória a Deus bonito aí? Algumas coisas o Senhor vai... Não sei nem se eu quero dizer isso para você. O Senhor vai mexer com força. Não precisa dizer amém nessa hora, só ouve. O Senhor vai mexer com muita força, porque Ele quer te levar num nível que você jamais imaginou. Porque Ele deseja te levar num nível que você jamais imaginou. Levante as suas mãos aí. Levante as suas mãos. Adore ao Senhor nessa noite. Levante as suas mãos e libere as suas expressões a Ele neste lugar. Levante as suas mãos, abra a sua boca e diga, Senhor, eu quero te adorar, Jesus, eu preciso te adorar. Se você pode, levante as suas mãos e ore em línguas do seu lugar. Se você pode, fala, Senhor, descortina os teus mistérios para mim, descortina a tua vontade para mim. Eu não quero orar como um religioso, eu quero orar com o coração cingido de humildade. Descortina tuas realidades para mim. Como eu preciso te conhecer depois de 20 anos de crente. Eu quero te conhecer, eu preciso. Eu necessito da tua presença. Eu necessito da tua misericórdia. Eu necessito. Ah, Senhor! Levanta a sua voz, levanta o seu coração. Levante um clamor e fala: revela-me tua glória, Jesus, a glória que me cura. Hey! Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem nova. Eu mergulho na mirra, mas peço que e se eu passar, não.
Se eu passar pelo fogo, e se eu passar, não, na tua, eu entrarei. Não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo mais uma vez, se eu passar, canta. E se eu passar, não temerei na tua fumaça. Longe do santo. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Não sabe que onde estiver, clamar pela glória, a glória de se eu passar, e se eu passar, não temerei. Longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Só as vozes. E se eu passar pelo fogo, e se eu longe, não sei mais. Quem já pisou e quem já no santo em outro lugar não pode viver. Levante a sua voz e diga a Ele que você não pode viver sem a presença.
Adore ao Senhor e seja tocado nessa noite. Levante as suas mãos e receba a cura no seu lugar. Isso, que seu coração seja limpo de acusações. Deixa o rio te lavar. Não é o que a gente acha mais. Que graça, perdão te tome nessa noite. Deixa para trás o que precisa ficar. Avance para aquilo que tens que avançar. Pede ao Senhor que cure seu coração e sua língua. Oh, Santo, canta aí. Santo. Aumente o seu volume e diga quem é santo. Ele é santo. Não há nenhum santo. Ele é santo. Oh, 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 santo. Quem já seja renovado nessa noite, porque não sou eu quem te renova. Eu não renovo nada, nem a mim mesmo, mas que a sua presença te renove nessa noite. Que a graça de Jesus, que nos lava dos nossos pecados, te renove nessa noite. Lave seu coração, lave a sua mente, lave as suas emoções. Clame por Ele até que Ele venha. Não seja um crente satisfeito, seja um filho desesperado. Clame por Ele, se aproxime do trono da graça, para alcançar graça e favor em tempo oportuno. Vamos lá, não levante uma mão apenas, se puder levante as duas, se puder aumente o volume, clame. Você vai precisar. 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 E se eu passar? E se eu passar? E se eu passar? Não temerei. Você vai precisar.
não temerei. Oloromana elemana. Espírito de vida, Espírito da graça de Deus, passeie em nosso meio. Ouve a oração daqueles que te amam hoje aqui. Ouve o clamor do coração. Aquele que está aflito, receba a paz. Receba a paz. O que está abatido seja restaurado. O que está sofrendo seja erguido, para que o nome do Senhor seja exaltado. Estamos nós aqui. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar, alguns irmãos já estão fazendo isso. Se você quiser sair do seu lugar e se lançar ao chão, corre para cá. Todo culto a gente precisa se render mais, para mergulhar mais, para morrer mais, para receber mais, para conhecer mais. Sai do seu lugar, corre aqui. Cada dia é dia de entrega, para dizer: eu quero te conhecer, eu quero te ver, quero te tocar, Jesus. Isso, corre para cá. Se for para interceder por alguém na sua casa, pode vir também. Toca o filho do Beto, Jesus. Toca, Jesus. Cura esse menino, salva ele, Jesus. Sai do seu lugar com a sua família, se lança no altar. Tu és minha fonte, Isso. Esses são dias de clamor, de arrependimento, de busca pela glória de Deus. Não vai dar mais para ter atalhos. Não vai dar mais para ter
A força da oratória não vai dar mais. Não vai dar mais. Sai do seu lugar. Ele pode ressuscitar ministérios. Ele pode ressuscitar sonhos. Sai do seu lugar. Ele pode curar os enfermos. Tu és minha fonte, minha colheita. Neste lugar, mais uma vez. Neste lugar. Vou me entregar. Se eu me humilhar, tu inclinarás. No centro do teu querer, que toda a vida minha colheita, minha herança. Existem medos, Senhor, angústias, clamores aqui nessa noite. E o nosso pedido é: leva para Ti, Jesus. Leva para Ti, Jesus. Toma os clamores, ó Deus. Clamor por cura, clamor por livramentos. Recebe diante do Teu altar, Jesus. Recebe, Jesus. Não é o pregador dizendo, mas é só orando e te pedindo. Você conhece cada um, Jesus. Você sabe quem é cada um, Jesus. Você conhece a história de vida de cada um, Jesus. Tu é que sondas os nossos corações. Tu é que não desistes de nós. Ah, papai, Abba, Pai. Oh, Aramacalamana, Soliaramana, Surianda, Labasai. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Realaramana, Solorobacanda, Labashoia, Laramana, Bababababa. Lerere, Bababababa, Sholia, Labababa. Abba, Pai, Abba, Pai. Minha colheita, minha herança.
E você no seu lugar adora a Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não deixe as suas emoções dizerem para você que Ele mudou. Ele não mudou. Como já foi ministrado aqui, Ele é Deus de graça e de misericórdia. Levante as suas mãos no seu lugar e apresente a Ele seu coração em forma de clamor, em forma de canção, em forma de oração. Em forma de canção. Em forma de clamor. Clamor. Em forma de adoração. Vamos lá. Chame por Ele, clame, Jesus. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, e ele é filho de Deus Pai. Ele é, e o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode. Canta aí. Jesus. Quem lembra, canta aí, irmão. Jesus, Jesus. Mais uma vez. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Sim, é Jesus. E a gente pode confiar. Pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus. As vozes.
Cantamos alto o teu nome aqui. Nele a gente pode e deve confiar. E o seu nome é Jesus. Não será jamais confundido. E aí cabe aquela frase do meu pastor: não coloca no lugar pessoas no lugar que é só de Jesus. Eu achava essa frase um pouco juvenil. Eu falava, que legal, pastor. Ela é muito séria, essa frase. Você precisa de amigos. Sim, precisa. Mas não precisa tanto deles quanto da presença de Jesus. Desculpa se essa frase foi um pouco chocante para você. Você precisa de conselhos? Sim. Mas você precisa, e eu também, nos exercitarmos para limparmos os nossos ouvidos, para ouvirmos o Pai com clareza. Nós não podemos colocar no lugar de Jesus pessoas. As pessoas, elas vão ter o seu lugar, mas no lugar de Jesus precisa ser de Jesus. Ele é pedra angular, eleita, preciosa. Vamos para o último texto para a gente terminar. João capítulo 13. Então nós falamos sobre o Pai revelado no Cristo, Pedro revelado no Cristo, e a igreja revelada a partir de Pedro, e nossa identidade revelada a partir da identidade de Pedro, porque ele diz, vocês também. Então, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, e eu vou dar elas chaves, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, desligarem na terra será desligado no céu. Ok, estuda a igreja, movimento da igreja. Agora, como a igreja se movimenta? Com que coração a igreja existe e se movimenta? E a gente termina, João capítulo 13, coloca para o tio aí, por gentileza, príncipe. Bota o versículo 3, por favor. 2. E acabada a ceia, esse é o contexto da ceia.
tendo já o diabo, meu Deus, posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Irmão, ainda não estava no coração de Judas, amigo de Jesus, que o traísse. Satanás colocou, alô, que o traísse. Vamos passar por isso rápido. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, nesse contexto, Jesus sabia que o Pai tinha depositado na mão dele todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então, na mesa da ceia, Jesus tinha uma missão clara a cumprir, para a partir daí, então, revelar como eu e você, pedras vivas na construção do que é a igreja, pudéssemos de fato ser pedras vivas, operosas, eficazes. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, se cingiu. Colocou as toalhas aqui nos lombos, assentado numa mesa que não se tinha cadeira, era bem baixinha, talvez uns 30, 40 centímetros, assentado ali com a toalha. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Próximo. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Tu lavas-me os pés a mim? Legal essa linguagem, né? Tu lava-me os pés a mim? Volta lá, como é que está escrito? Tu lavas-me os pés a mim? Próximo. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, você não sabe agora. Não sabes tu agora. Essa versão é que também é meio... Essa aí é parecida com aquela remanoteu na terra de Godá. Quem lembra? Antiga. Tu lembra disso? O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, você não sabe. Vamos cariocar logo, igual o Joaquim, né, Joaquim? O que eu estou fazendo, fazendo agora, você não sabe, mas depois você vai saber. Pega isso no teu espírito. Disse-lhe Pedro: nunca lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então disse Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado, cabeção, não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos. Porque bem sabia que Satanás tinha entrado no coração de Judas e sabia que o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então presta atenção. Jesus disse assim: eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro disse: o meu pé não. Daqui a pouco, Jesus, volta lá, para não falar heresia. Volta. Aí, né, já. Nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Deixa eu fazer isso, cabeção. 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Presta atenção. O que Jesus estava fazendo era um ato de extrema humildade, porque assim os anfitriões recebiam homens visitantes que vinham de longas distâncias. Então Jesus está dizendo assim: eu venho, vocês estão vindo de longas distâncias, ou como quem está vindo de longas distâncias, eu vou lavar os pés de vocês. Vou meter a mão, é como meu pastor fala, para lavar o pé de alguém tem que sujar a mão, né? Então eu vou meter a mão nesse pezão aí, nesse dedo torto, nesse joanete horroroso, esse pé cheio de frieira, cheio de poeira. Eu vou meter a mão aí para lavar os seus pés. E Pedro dizendo assim, tipo assim: ó líder honrado, não faça isso. Aí Jesus está dizendo: eu preciso fazer, senão você não tem parte comigo. Aí o Pedro vai para o outro extremo: então me dá logo um banho, lava tudo. Não é isso? Mais ou menos isso? Cadê? Não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Versículo 10. Disse Jesus, eu vou traduzir isso para você entender. É Jesus dizendo assim: ô Pedro, você não entende de processo,
Então você quer me impedir de dar a lição que vai revelar quem está sujo e vai ajudar a limpar vocês. Você quer me impedir disso. E você também não entende de processo, porque é o que eu proponho e não o que você acha que precisa na sua empolgação. Então não é sobre eu ser o mestre e não lavar. Daqui a pouco nós vamos ver isso. É exatamente pelo fato de eu ser o mestre que eu vou lavar. Ah, então me dá um banho logo, lava a mão, lava a cabeça. Não, Pedro, você não entende de processo. É só o que eu preciso fazer. Quem decide sou eu. Sem extremos, Pedro. Não é sobre não te lavar e não é sobre te dar um banho. É só para lavar os seus pés. A lição é do jeito que eu quero e não nos seus extremos. Que é digno de receber ao Rei Eterno. Quem é o menino que está aí hoje? Quem é? É o teu filho? Eric. O moleque é bom, né? Ele é bom. Rapidinho, prático. Vai lá, Eric, volta aí. Ericão, tá grandão. É que é desenrolado. Jesus. Então Pedro, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vocês estão limpos, Pedro, mas não todos. Ele está dizendo, Pedro, eu quero dar uma lição que vai revelar que eu sei quem são vocês, Pedro. Vocês estão limpos, mas não todos. Versículo 11, Eric. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Passa rápido esse versículo. Então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. Imagina que ele lavou o pé daqueles caras todos, a maioria pescador, aqueles pezão tudo. Então os caras aí calça 45, né, mano? Imagina, Saulo. Então depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez. Lavou os pés, tomou as vestes e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vocês me chamam de mestre e senhor. Olha que coisa interessante. E dizeis, bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Próximo. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos caminhar para a gente terminar aqui. Irmão, aqui ele estava desnudando completamente Judas. O texto já anuncia que Satanás entrou no coração de Judas. Jesus fala, todos vocês estão limpos, exceto um, até você, Pedro, exceto um. E agora ele diz assim, vocês não dizem que eu sou mestre? De fato eu sou. O único que nunca chamou Jesus de Senhor, de Filho de Deus, foi Judas. Os outros, em algum momento, o chamaram de mestre. Mas o único que só o chamou de mestre foi Judas. Então aqui, ele fez o confronto final. Não sei se ele estava olhando para Judas, mas é como se ele tivesse. Olhar para cima, né? É como se ele estivesse dizendo, Judas, você não me chama de mestre? Sim, eu sou. Você diz bem. Era a mesa da ceia, era a mesa do confronto. Se eu sou mestre e lavei os pés de vocês,
façam o que eu estou fazendo e vocês vão ser bem-aventurados. Irmão, não é sobre o eloquente que você vê aqui. Não é. Não é sobre almejar isso aqui e ficar grudado nisso aqui e querer isso aqui a todo custo. O preço é caro. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me. Quero rever valores. Eu quero reconstruir. Vou ver as eu me arrependo. Fique de pé no seu lugar. Eu quero voltar. Mais uma vez, quero voltar ao início. Quero voltar. Encontrar-me. Diga, eu quero rever. Vamos lá, os músicos, a última, agora de vez. Levanta a mãozinha e canta. Arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero ao primeiro amor, ao primeiro eu quero voltar. ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só para a gente terminar. Sabe o que é ser pedra viva? É ser parte da construção da igreja, Sirlei. Amém? Eu e você, pedras vivas. Sim? Sim ou não? Agora, como a igreja é, ou como as pedras vivas são posicionadas, ou nos posicionamos como pedras vivas para a construção da igreja? Quem sabe? Jesus ensina aqui. Lava-pés, eu não sou contra, mas lava-pés não deve ser um culto para lavar pés. Não, não precisa disso. Não precisa.
É sobre o que Jesus ensinou no culto do lava-pés que ele fez. Não é sobre a toalha e o balde e a água. É sobre o coração de quem nunca mais pode parar de lavar o pé do irmão. Quando você pensar e se ver fazendo exigências, escolhe um pé para lavar. Quando você ganhar um cargo na igreja e achar que o microfone é um fim em si mesmo, se arrependa e peça a Deus um pé para lavar, antes que seja tarde. Como a igreja vai ter poder? Não é só jejuando e orando, é lavando os pés. E ninguém lava pé na plataforma, ninguém. Aqui, para você ver eu lavar o seu pé, eu vou pagar de herói, você vai me achar um cara maneiro. A gente lava pé. Eu lavo o seu pé quando você não está me vendo. Versículo 13, vocês me chamam de mestre, o único que só chamava ele de mestre era Judas. Então tá bom, ô Judas, em outras palavras. Você me chama de mestre, tá bom, eu sou. Se é isso que você quer, eu sou. Sabendo que eu sou, né, Judas? Se eu sou Senhor e mestre. Senhor para eles e para eles eu sou Senhor e mestre. Para você só mestre, só alguém que te ensina. Porque Judas se achava. Vos lavei os pés. Vocês também, Judas e os demais, devem lavar os pés uns dos outros. Se você só entende pedagogicamente quem eu sou e quer entender só aí, Judas, tudo bem, eu vou deixar. Então faz o que eu fiz, mano. Quem está comigo? Então faz o que eu fiz. Eu dei o exemplo. Como eu fiz, faça também. Se você não fizer, versículo 16, em verdade digo que o servo não é maior que o Senhor. Você está achando que você pode guiar? Não, você não é maior que o Senhor. Versículo 17. Aí aqui é a chave que eu vou ter que desligar. Ora, agora vocês sabem essas coisas, mas só serão bem-aventurados. E aí eu desligo porque dói em mim, como diz outro. Mas só serão bem-aventurados se as praticarem. Trabalhava na integração e agora ajudava a fazer bolo para a igreja e agora a gente não lava o pé, a gente não é igreja lavando o pé literalmente do irmão. A gente é igreja quando a gente entrega o nosso melhor para abençoar o nosso irmão. Pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Eu também. Eu estou cansado de ouvir. Estou cansado de errar. E estou cansado de ouvir e de errar. Mas não estou cansado de tentar de novo. Não estou cansado de me arrepender e voltar a fazer com mais intensidade do que antes. É só isso que eu não posso cansar. Pastor, eu tenho 25 anos de igreja, sempre carreguei, sempre fiz. Então, se essa é a frase, aí eu estou invalidando o que carreguei e o que fiz. Mas se é a frase de Jesus, se eu sei disso e pratico, eu vou ser bem-aventurado. Você já foi mais intenso, né, na obra de Deus, agora o salarinho melhorou. A gente paga um preço, meu irmão, porque desde os 19 anos, 18 anos, a gente está fazendo caminho de volta, de ano em ano. Às vezes o caminho é mais longo, né? Porque ele disse, se vocês souberem e praticarem,
serão bem-aventurados. Volta a se apresentar para servir na igreja. Não deixa o Satanás que encheu o coração de Judas, está enchendo o coração de muita gente nos nossos dias. Irmão, deixa eu te falar. Não é nenhum trabalho no Senhor. Deixa eu rasgar logo aqui, eu falar só uma coisinha. Eu fiquei tão feliz com tanta coisa, que é pouco até, que Deus ofertou na vida de Charlie, Maria, aqui. E de outros, mas falando especificamente deles. Sabe por quê? Isso foi o que foi visto, mas tem tanta coisa que nem a gente sabe. Sabe por quê? Porque no Senhor nenhum trabalho é em vão. Nenhum trabalho é em vão. Para Esther, o tio dela disse: ô Esther, se você se preservar nessa hora, Deus vai levantar livramento para o seu povo de outra sorte, de outro lugar, de outra forma. Ô Esther, quem sabe você não foi guardada para essa hora. Ô meu irmão, quem sabe todas as cadeiras que você carregou, todo o serviço que você fez, não foi só treinamento para essa hora. Bem-aventurado você é, se você souber e praticar. Com que coração você está na escala? Que horas você chega? Que horas você sai? Como você dizima? Como você oferta? Como você primicia? Como você lida com aquilo que você ouve? Como você lida com aquilo que você fala? Pastor, eu lidei ou eu lido muito mal. Calma, eu não quero te condenar. Nós estamos em janeiro. Vamos daqui para frente? Vamos dizer: Senhor, a igreja só pode ser manifesta, ou a realidade de quem tu és só pode ser manifesta através da igreja. E a igreja não se movimenta a partir da eloquência, ela se movimenta a partir do coração e da mente, do pedra viva que sou eu, que é você. De que estamos aqui para servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Não é pregar uns aos outros. Como você está entendendo isso nessa noite? Você está pegando isso? Então no primeiro mês do ano, reveja teus valores, reveja teus conceitos. Reveja teu nível de perdão, reveja teu nível de misericórdia, de verdade, de transparência. Reveja teu serviço na casa de Deus, conta os teus dias olhando para os teus filhos. Vamos todos nós contar os nossos dias olhando para os nossos filhos. Quanto mais interesse e amor temos pela casa de Deus, mais eles vão ter. Quanto mais também vai acontecer, possivelmente. Então é tempo de nos arrependermos, de sermos dúbios, ou eu já fiz mais, hoje eu faço menos, porque pedras vivas, vós também. Eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês. Façam o mesmo, vocês vão ser bem-aventurados se fizerem o mesmo. Não é o culto dos lava-pés. É o melhor bolo para servir na cantina. É o melhor bolo para integração. Pastor, mas eu não consigo fazer um bolo de 1 metro por 1. Tá, faz de 30 por 20. Mas que seja o melhor. Pastor, eu não consigo ofertar 10 mil. Que seja 10 conto, 10 real. Não é sobre preço, é sobre honra. Não tem uns caras que falam assim: vamos fazer um 2024 incrível. Vamos fazer um 2024 revendo os nossos conceitos e sendo igreja. Pedras vivas, e vamos atrair unção e graça de Deus sobre nós, sobre nossa casa. Amém? Vamos terminar nessa noite.